trombetas. 10 dias depois era o Yom Kippur, ou dia da expiação. E depois, mais 4 dias, vinha a festa dos tabernáculos. Esse é um período em Israel até hoje muito importante, porque o povo judeu começa o ano novo em jejum. Eles passam o ano, e aí eles têm 10 dias que eles têm que refletir sobre a vida. Nessa época eles vão para as sinagogas, eles são orientados a pedir perdão a Deus, a acertar com as famílias, se tiver alguém brigado. Por quê? Porque 10 dias depois, no dia do Yom Kippur, eles vão ser julgados. Quantos de vocês, o judeu ele crê piamente que o Messias virá e vai estabelecer o ano do jubileu? Quem já ouviu falar do ano do jubileu? O ano do jubileu sempre inicia no Yom Kippur. Então o ano, que é um ano de restituição, do povo ter restituição financeira, restituição das famílias, as dívidas eram perdoadas, é precedido pelo quê? Pelo julgamento de Deus. Então é isso que vai acontecer exatamente com o povo de Israel. Hoje eles não creem no Messias, mas quando o Messias vier, eles vão entrar no milênio, no período de bênção, de descanso, mas sem antes, não entrarão nesse milênio sem antes passarem por um tempo de juízo. Então, trombetas, queridos, é uma festa muito interessante. E lá em Êxodo capítulo 23, 16, diz assim: guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeados no campo, e a festa da colheita à saída do ano. A primeira colheita da entrada do ano, qual que é? Páscoa. A saída do ano, qual que é? Trombetas. Quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. Então, mais uma vez Deus está dizendo: olha, vocês vão consagrar a mim os primeiros frutos, e quando terminar as colheitas, vocês também vão consagrar a mim. Agora, lembra que eu falei para vocês que muita gente fala, ninguém sabe o dia, a hora? Jesus falou isso. Mas será que Jesus falou dentro de um contexto? Falou. É muito importante que vocês saibam que todas as festas em Israel começam na lua cheia. Tudo bem? Dá para você saber quando é a lua cheia. A única festa que começa com a lua nova é a festa de trombetas. E como é que parece a lua nova? Vocês sabem qual que é a lua nova? A lua nova é aquela tripinha. Agora imagina, quem determinava isso eram os sacerdotes. Agora imagine que naquele dia ficou nublado. Como é que eles vão saber que é lua nova? Eles faziam de uma maneira muito simples. Eles botavam gente no deserto, e quando alguém no deserto visse o primeiro sinal da lua, eles acendiam tochas e tocavam trombetas. Porque tinha que chegar até Jerusalém para que o sacerdote pudesse dizer: alguém viu a luz da lua. E aí era estabelecido o início da festa de trombetas, chamada também de Yom Teruah, que significa dia de soprar trombetas. Outro detalhe importante, para que não houvesse dúvida de qual era o dia que tinha realmente nascido, a festa de trombetas era celebrada em 2 dias. Até hoje é assim. Quando é o dia de trombetas? Um dia e outro dia. Por isso, você pode saber exatamente que Jesus vem em trombetas, mas você não pode saber nem o dia e nem a hora. Pode ser no primeiro ou pode ser no segundo. E pode ser a hora que ele quiser. Amém ou não?
Quando Jesus falou isso, ele já sabia que vinha em trombetas. Agora você vai dizer, pastor, está inventando. Não, queridos, eu não estou inventando. Por que a Bíblia, quando fala do arrebatamento, todas as vezes está falando ao toque da última trombeta? Do que eles estão falando? Eles estão falando desta festa, porque essa festa tinha 100 toques de trombeta. Quando tocasse a última trombeta, que era um toque longo, estava estabelecido que a festa acabou. Então o que a Bíblia está dizendo, que a última trombeta significa essa. Quando lá no céu, o arcanjo tocar a trombeta de Deus, na festa de trombetas, o povo... Entendeu? Não é a última trombeta do segundo dia, mas é a última trombeta do céu. Quando chegar a hora de Deus trazer o seu povo. A festa de trombetas é também chamada de festa das colheitas. E o que a Bíblia diz? Que os anjos virão para dos 4 cantos da terra para a ceifa. Amém? Então, literalmente, toda vez que a Bíblia fala da festa de trombeta ou da volta de Jesus, está ligado a essa visão. Ok? Nos últimos 2000 anos, o povo de Israel esteve separado. Mas agora que eles voltaram para a terra, o pano de fundo está preparado. Não poderia haver festa de trombetas, não poderia haver Yom Kippur, não poderia haver jubileu, não poderia haver tabernáculos sem que o povo estivesse na terra. Páscoa você pode experimentar em qualquer lugar, mas tabernáculos não, porque tabernáculos é Deus habitando no meio do povo em Jerusalém, tá? Então, depois desse longo período, uma coisa que é muito importante vocês entenderem, é que Pentecostes é a festa dos gentios. Por isso que o povo tinha que comer pão com fermento. Pentecostes, esse período de Pentecostes até trombetas, é literalmente o que a Bíblia chama de o tempo dos gentios. E está acabando, viu, gente? Nós estamos nos últimos minutos do relógio de Deus. Desculpe, eu vi o desespero dela ali, batendo no telefone. Então, hoje, quando vier o toque da trombeta, Jesus virá. E por que a gente sabe? Que até alguém me perguntou, mas então quer dizer que a vinda de Jesus não é iminente? É iminente, porque a gente sabe que ele não precisa cumprir mais nada. Mas eu também não tenho dúvida de que ele virá na época de festa de trombetas. Por quê? Porque ele morreu no dia da Páscoa. Ele foi enterrado no dia de pães ázimos. Ele ressuscitou no dia de primícias. O Espírito Santo veio quando se cumpriu o Pentecostes. Vocês têm dúvida de que Deus não vai chegar atrasado, nem vai vir antes do tempo? Ele vai chegar na hora certa, na hora que tocar a trombeta. Amém? E hoje, outra coisa que é muito importante a gente saber, sabe como os judeus olham para a festa de Rosh Hashanah? Eles chamam de o dia do casamento do Messias. Ele diz que nesse dia, o Messias vai se casar com a sua noiva. E o que vai acontecer com a igreja que for arrebatada? Enquanto o mundo estiver vivendo aqui a grande tribulação, a igreja primeiro vai ter o Bimá, o tribunal de Cristo, onde cada um vai ser julgado pelas suas obras, não para salvação, tá? Você é salvo pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas e o galardão? Galardão é pelas suas obras. É por isso que a Bíblia diz que a obra de cada um vai ser provada pelo fogo. Ele diz, se alguém edificar com material ouro, prata, pedras preciosas, o fogo vai fazer o quê? Purifica. Quando você passa o fogo, o ouro no fogo, o que acontece? Fica puro. A prata, a mesma coisa. Mas e madeira? E feno? E palha?
O que acontece quando madeira e feno e palha passam pelo fogo? Queima. Em outras palavras, vai ter gente, como Paulo diz, que vai passar, vai ser salvo, todavia como? Pelo fogo. Não vai sobrar nada. Não vai ter galardão. Então, é possível você viver uma vida, ser salvo, mas chegar na presença de Deus e ter lágrimas, porque lá diz, e Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Então vai ser um tempo de choro. O primeiro momento é de choro. Acho que vai ter todo tipo de choro, viu, irmãos? Vai ter choro de alegria, porque eu fico imaginando, quando eu penso nisso, eu me quebranto. Nós vamos chegar diante do Senhor Jesus, e nós vamos ver aquela glória que está lá, e a gente vai saber que nós estamos lá por causa dele. Ninguém ali vai poder bater no peito e dizer, eu estou aqui porque eu mereci. Naquele dia, nós vamos vê-lo como o Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. E eu imagino que o que eu sinto é mais ou menos o que João sentiu, né? Porque no capítulo 4 de Apocalipse, ele diz, eu vi uma porta aberta no céu. E ouvi uma voz como de trombeta, dizendo, subi cá. Ali ele está tendo um arrebatamento. João capítulo 4 até o capítulo 3, a palavra igreja aparece 200 vezes. A partir do capítulo 4, quando João vê uma porta aberta no céu e diz, subi cá, nem uma vez mais a palavra igreja aparece. Porque agora a igreja está nos céus. E tudo que vai acontecer em Apocalipse 4 até o fim, diz respeito a Israel e ao mundo. Mas João no capítulo 5, ele está lá e ele vê uma grande multidão e uma voz poderosa diz, ele vê um livro selado por fora e por dentro, e ele diz, quem é digno, a voz diz, de abrir os livros e de quebrar os seus selos? E ele diz, e ninguém, muito obrigado meu irmão, e ninguém foi encontrado no céu digno de abrir os livros. E aí ele começa a chorar muito, porque aquele livro, na verdade, é o livro em que estão escritos todos os destinos dos homens. E ele começa a chorar, e chora, e ele diz assim, não chore meu irmão, porque o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, ele é digno de abrir os livros. Então é anunciado a entrada do leão, mas quando entra Jesus na sala, ele não vê o leão, mas ele vê o cordeiro como que tendo sido morto. Eu creio que Jesus vai entrar com a sua roupa salpicada de sangue. E naquele momento, tronos foram colocados. Naquela hora, todos nós, irmãos, estaremos na presença dele. E cada um de nós vai dar conta de tudo que viveu aqui nessa vida. Chegaremos lá simplesmente pela graça, mas vamos ter que dar conta de como temos vivido a nossa vida. Então é a festa de trombetas. Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, quando soar a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os que estivermos vivos. Ele tinha esperança, né? Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor. Trombetas, portanto, querido, é o arrebatamento. Então, esse ano eu fiz uma coisa diferente com a igreja. Nesses 10 dias de arrependimento que Israel ora e jejua, eu chamei a igreja para oração. Nós tivemos 10 dias, irmãos, de um tempo tão maravilhoso, uma unção tão tremenda, todo mundo rasgando o coração, pedindo perdão ao Senhor, agradecendo por sermos seu povo. Porque eu falei, vai que neste ano ele venha, né? E a gente está esperando, não foi esse ano, que será o próximo, nós estamos esperando. Não sabemos o ano, nem o dia, porque pode ser o primeiro ou o segundo, nem a hora, mas sabemos a época e as estações. E a Bíblia diz que a gente pode saber, porque ele diz assim, se vocês olham para as árvores, para a figueira, e as suas folhas já estão ali,
É porque está próximo o verão, porque a figueira floresce em Israel quando vem o verão. Ele diz assim: assim haverá de ser a vinda do Filho do Homem. A figueira é uma árvore símbolo de Israel. E ele diz: não passará uma geração sem que eu venha. Que geração? Que viu a figueira florescer. Então, alguns acham que é 48, eu acho que é 67. Porque Israel não é Israel sem Jerusalém. E Jerusalém só foi obtida de novo pelo povo judeu na Guerra dos 6 Dias, em junho de 67. Então, na minha opinião, nós somos a geração. Quem aqui nasceu de 48 para cá? Quem nasceu de 67 para cá? Vocês nasceram na geração que o Messias vai voltar. Eu creio nisso. Amém? Alguns de nós nascemos antes, mas vamos estar lá para ver. Não sabemos a data e a hora, mas estamos aí, né? Hoje você olha para o mundo inteiro, você percebe claramente Israel no centro da história. Outra coisa muito linda que você pode perceber como a festa de tabernáculos tem a ver com o povo judeu, com o término dos gentios. Leia lá, vamos ler lá Levítico 23, versículo 22. Deus faz um comentário aqui muito interessante entre o último verso que instrui sobre a festa de Pentecostes e o primeiro verso no qual ele instrui a festa de trombetas. E ele fala assim, no versículo 22 de Levíticos 23: quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. A palavra-chave aqui é estrangeiro. Deus literalmente está dizendo assim, olha, quando ele termina de falar sobre a festa de Pentecostes, e antes de começar a festa de trombetas, ele fala assim, olha, quando vocês forem colher no campo que foi plantado, vocês vão ter que deixar os 4 cantos do campo, e o que cair espontaneamente, vocês não peguem. Para quem que é? Para o estrangeiro, para o pobre e para o estrangeiro. Vocês se lembram quem que aproveitou disso aí? Ruth. Vocês se lembram que Ruth falou, eu vou até o campo respigar. O que é respigar? Eu vou catar o que sobrou. Eu vou pegar o que está nas bordas do campo ou o que caiu. E até Boaz fala para eles, vai derrubando bastante coisa para ela, né? Agora, quem era Ruth, irmãos? Ruth era o quê? Moabita. E o que a Bíblia tinha? Que maldição era essa que havia contra os moabitas? Até 10 gerações. Uma pessoa não podia ter contato com uma pessoa que tivesse 10 gerações de moabita. Mas quem é Ruth? Ruth é um símbolo da igreja. Porque Ruth creu no povo de um Deus de Israel e seguiu a sua sogra, Noemi. Noemi, querida, Noemi é uma palavra que vem do hebraico. Quando você quer conhecer alguém e fala muito prazer, você fala Naim Meod. Naim é Noemi. Prazer, Noemi é prazer. Ela falou, não quero saber. Você sabe a história, ela foi, né, houve seca em Belém. E eles saíram de Belém e foram para a terra de Moabe. Lá ela perdeu o marido, os 2 filhos, que se casaram com Orfa e com Ruth. Orfa decidiu ficar quando Noemi voltou. Ruth falou, onde quer que tu fores, irei também. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. É a conversão aqui. E a Ruth, que era uma mulher amaldiçoada, se tornou o instrumento da bênção. Porque quem é que traz a comida para Noemi? Ruth. Quem é que traz
o provedor. Quem é que se casa com Boaz? Ruth. Você sabe o que a palavra Boaz significa? Nele a força. As, no hebraico, é força. Por exemplo, a metralhadora israelense chama Uzi. Uzi significa minha força. O judeu com uma metralhadora Uzi, ele é poderoso, né? Mas Boaz é, nele há a força. Quem é Boaz, irmãos? É um tipo de Cristo. Quem é Ruth? É um tipo da igreja. E é isso exatamente quando você olha para a história de José. Quem é José? O filho amado do pai que foi rejeitado pelos irmãos. José é uma figura de Cristo. Primeiro ele foi reconhecido pelos egípcios gentios. Se casou com uma mulher gentílica. Não é isso? Exatamente como a igreja. Jesus se casa com a igreja. Antes de ser reconhecido pelos seus irmãos. Mas vai acontecer. Ele já era casado, já era governador do Egito, quando ele recebe os seus irmãos. Tudo isso eu estou falando para vocês saberem, que a festa de trombetas, que para o judeu é o casamento do Messias com a sua noiva, é para dizer para vocês que trombetas é o arrebatamento da igreja. Por isso, enquanto na terra houver muita tribulação, porque Deus está provando o seu povo, no céu o Messias estará celebrando as bordas do Cordeiro. 7 anos, irmãos, de bênçãos. 7 anos de plenitude, de alegria, de gozo com o Senhor. Amém? Sabe quanto tempo durava a festa de casamento dos judeus? 7 dias. Exatamente fala desse ano, esse tempo de tribulação, que lá no céu nós estaremos com o nosso Senhor. E aqui na terra, o mundo estará sendo preparado para o julgamento final. Amém? Então, da mesma forma que Ruth se casou com Boaz, e teve um descendente que é chamado Davi, e portanto Ruth está na genealogia de Jesus. Deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês, queridos. Deus é um Deus de graça. Quando você vê a genealogia de Jesus, você só vê homens. Fulano gerou ciclano. Sabe quais são as únicas menções de mulheres? 4 mulheres que foram citadas e que têm uma história complicada. Tamar, que foi estuprada pelo irmão. Quem mais? Raabe, a mulher a nora de Judá e Ruth. Todas elas tiveram uma vida complicada. Uma foi estuprada, a outra era uma prostituta que se converteu, a outra era uma moabita que era amaldiçoada. Por quê? Porque a história de Cristo com a igreja é isso. Nós éramos pecadores, pagãos, distantes da promessa, e Ele nos fez partícipes do seu reino. Amém? Nós estamos como igreja casados com Jesus. Pela graça sois salvos. Amém? Agora Deus é tão tremendo que Ele faz questão de colocar na genealogia somente essas mulheres que são de fato instrumento para mostrar a sua graça. Os outros são todos homens. Então, Boaz é um tipo de Cristo, Ruth um tipo da igreja. Portanto, entre Pentecostes e trombetas é o período da igreja. E querido, vou te falar uma coisa. Se nós estamos aqui, é porque Deus ainda não terminou o que Ele tem que fazer conosco. Fale de Jesus. Pregue a tempo e fora de tempo, porque antes da vinda de Jesus haverá uma grande colheita, uma colheita extraordinária de salvação no mundo. Quando eu me converti, irmãos, você pregava de vara. Às vezes você pregava, o cara se convertia e depois ia embora do mundo, ia para o mundo. Hoje,
Você joga a rede, as redes não estão sendo competentes para segurar o povo que vem. Então pode pregar o evangelho que as pessoas vão se converter na tua casa, na tua família. Este é o tempo do Senhor completar a sua obra, amém? Quantos podem dizer eu creio nisso? Então, Jesus veio primeiro como cordeiro pascal. Depois que ele morreu pelos nossos pecados, o Senhor mandou o Espírito Santo para nos dar poder para testemunhar. Mas quando o tempo dos gentios terminar, quando a trombeta tocar, Jesus virá como ladrão. Vocês já perceberam que tem dois tipos de menções da vinda de Jesus? A primeira é como ladrão. Você vê o ladrão da noite chegar? Vai ser isso com o mundo. Quando a igreja desaparecer, ninguém vai ver. As pessoas vão ficar desesperadas. Cadê essa multidão que sumiu? Mas a segunda vinda, ele virá como leão da tribo de Judá e todo olho verá. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém? A primeira delas, no início dos 7 anos, nós vamos desaparecer. A segunda delas, todo mundo vai olhar e vai temer. E ele descerá das nuvens, pisará os pés no monte das oliveiras, vai haver um grande terremoto, vai abrir em 2 e vai sair água dali e vai descer até um mar morto. E o mar morto vai ser recuperado. A Bíblia é tão extraordinária, irmãos, que quando você lê esse texto, a Bíblia fala que a parte norte vai ficar viva, vai se tornar água doce, e a parte sul vai continuar salgada. Agora, queridos, o Mar Morto, quem já viu foto, ele tem 2 partes, mas essas 2 partes só ficaram assim este século passado. Antes disso era um rio só, era um mar só. Como é que pode isso? Mas Deus sabia que no tempo que Jesus viesse, já não seria mais um rio, um mar salgado único, seria dividido em 2. Porque hoje secou muito, literalmente já são 2 mares. A primeira parte vai receber as águas vivas que vêm de Jerusalém. E a segunda parte vai permanecer salgada. Queridos, nós estamos perto. Você está com o teu ouvido aí bem atento para ouvir a trombeta tocar? Porque só vai ouvir quem tiver Jesus no coração. Quem não tiver, aí vai vir o desespero, porque vai começar o período mais difícil da terra. Então o sinal profético, portanto, tem a ver com trombetas. Uma coisa importante de vocês saberem também, em Israel, imagine falar com uma multidão de milhões de pessoas no deserto. Toda convocação tinha a ver com trombeta. Eles tocavam a trombeta para algumas razões. A primeira era para queimar o lixo. Eles juntavam em monturos e jogavam no fogo. A segunda era para adoração. E a terceira era para a guerra. Na festa de trombetas, no arrebatamento da igreja, tudo isso vai acontecer. O nosso lixo das nossas almas vai ser queimado para sempre. Nós estaremos diante do trono de Deus, cantando um novo cântico ao Cordeiro. E vai começar a guerra espiritual. É nesse período que Miguel vai contender contra Satanás e seus anjos, e ele vai cair. Amém? E é nesse período que a igreja vai descer juntamente com Cristo, porque ele vem com seus exércitos de santos. Somos nós. Amém? Glória a Deus. Então, festa de trombetas fala do que, meus queridos? Arrebatamento da igreja. Mas para o judeu, festa de trombetas é o tempo do casamento do Messias. Uma outra coisa também que a gente tem que saber é que a trombeta que se tocava na festa de trombetas não era trombeta de metal. Era a trombeta do shofar,
do chifre do carneiro. Era a trombeta que, para que ela fosse tocada, o carneiro tinha que morrer. Quem que é o carneiro? Jesus, que morreu para tocar a trombeta. Então nós só poderemos estar convocados porque ele morreu. Amém? Tudo isso é símbolo que Deus está nos dando de que tem a ver com Jesus. Portanto, Moed ou Modim significa encontro com o Messias. O encontro primeiro que a gente tem é da salvação, que nos leva a um encontro de santificação, que nos leva a ressuscitar, a nascer de novo com Ele, que nos leva ao Pentecostes, ao poder do Espírito Santo na nossa vida, e que nos levará ao arrebatamento da igreja, mas que levará o mundo a um período de julgamento no Yom Kippur, e que levará o mundo a habitar com Cristo por 1000 anos. Amém? Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta quanto a isso, queridos? O cordeiro é o carneiro menino, novinho. O carneiro na sua fase madura. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, e ele foi matar, e a voz do céu disse: não estenda a tua mão sobre o teu filho, porque agora eu sei que tu me amas. Ele levantou os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre. O carneiro é Jesus. Amém? Agora, coisa tremenda, né? Tudo aponta para Jesus. Você vai perguntar: não, mas isso é coisa de crente que inventou essa história. Não, João Batista olhou para Jesus enquanto ele estava passando e falou para os discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já teve revelação. Eles esperavam literalmente que houvesse um Mashiach ben Yosef, que fosse morrer. Agora, os judeus o rejeitaram por quê? Porque ele se levantou contra o sistema religioso deles, de hipocrisia, de dinheiro, de preocupação em se locupletar, de tomar alguma vantagem das pessoas. E é interessante porque Jesus, enquanto andou, onde é que estavam os judeus? Afastados dele. Quem que estava correndo de Jesus, sempre atrás de Jesus? A multidão de pecadores. E eu quero aqui fazer uma pergunta para você que é líder. Como é que você lida com o pecador? A pessoa que não tem Jesus. Ela corre para você ou foge de você? Porque se ela foge de você, você é um fariseu. E se ela corre para você, é porque o amor de Jesus está muito claro na sua vida. Amém? Jesus foi chamado de amigo de pecadores, queridos. Jesus não tinha problema nenhum de ter pecador com ele. Pelo contrário. Ele era literalmente o mel das abelhas. E eles vinham. Não é que ele falasse: não, continue em pecado. Não, ele tinha poder para mudar o pecado, mas ele não tinha nenhum preconceito contra eles. Ele os amava. E a igreja, nós temos que tomar cuidado com religiosidade. Porque toda vez que eu começo a achar que eu sou melhor que o meu irmão, eu já comecei a virar um fariseu. Porque os fariseus oravam assim: Senhor, nós agradecemos porque nós não somos como os publicanos. E os publicanos oravam: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu te pergunto, quem que vai ser salvo? O nosso chamado é para os pecadores. Quando a igreja se torna uma porta fechada, hermética, para um pecador não entrar, ela perdeu sua visão e o seu chamado. Nós somos chamados para estender o amor de Cristo para todos. E ter poder de Deus para que eles sejam transformados. Amém? Então, este é o período da igreja. É o período que está entre Pentecostes e trombetas. É o período que o pão tem fermento. Porque a igreja tem que estar misturada, junto e misturado. No meio do povo, como Jesus estava. Ah, não, pastor, a gente tem que separar do mundo. Não, querido, o grande erro da igreja é que quando as pessoas se convertem, elas perdem os amigos do mundo. Aí depois de 5 anos, você já não evangeliza mais ninguém. Por quê? Porque você não conhece nenhuma pessoa que não é crente. Quantos aqui tem amigos que não são crentes? Então você pode evangelizá-los, amém?
pode mostrar o amor de Jesus, pode falar. Você não precisa ser chato. Eu me lembro que quando eu me converti, tinha um irmãozinho que fazia evangelismo comigo, ele falava: irmãos, eu dou glória a Deus, porque lá no banco onde eu trabalho ninguém me topa. E eu falava: ai Deus, eu não quero ser assim não. Deus quer que nós sejamos instrumentos da graça, do amor de Jesus Cristo. Porque está chegando a hora da trombeta tocar. E quando chegar a hora da trombeta, irmãos, nós vamos estar perante Ele. E aí, 7 anos de festa de casamento. O próprio Cordeiro servindo. E a Bíblia ainda diz que serão servidos, vinhos clarificados e comidas gordurosas. Eu falei: glória a Deus, é para lá que eu quero ir. Lá eu vou comer picanha e não vai fazer mal, meu irmão. Vou comer doce e não vou engordar. Vinhos clarificados e... não é? Carne magra é ruim. A palavra de Deus, queridos, fala claramente, lá em Apocalipse 19, 11 e 16: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Melech HaMelachim, Adon HaAdonim, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Esse é o nosso Deus que adoramos e servimos, amém? Em Colossenses 2,15 diz: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Trombetas é um tempo do lixo ser queimado, é um tempo da adoração ser estabelecida, e é um tempo dos exércitos de Deus se prepararem para a batalha. É uma convocação. A igreja está sendo convocada para ter um corpo transformado em corpo glorificado para 7 anos depois. Você sabe que quando o judeu casava, ele não ia para a guerra. Por 7 anos o mundo vai estar em guerra, mas nós não estaremos em guerra, nós estaremos celebrando. Mas quando terminar o tempo de celebração, você e eu faremos parte de um exército que nunca perdeu uma batalha. E nós iremos com o Senhor. Eu não sei, tem alguns autores que dizem que não, que nós vamos guerrear mesmo, com o corpo glorificado. Ainda cita Joel, diz que quem são esses que vêm crepitando sobre os montes, que têm os seus peitos como invencíveis, recebem lanças e se desviam delas e sobem janelas? Tem autores que dizem: não, é a igreja com o corpo glorificado vindo contra os exércitos do anticristo. E Jesus com a espada saindo da boca. Outros dizem: não, Jesus vai, com a palavra, vai detonar com todo mundo e acabou. Isso a gente vai ver lá, ou de um jeito ou de outro. Mas a gente sabe de uma coisa: a guerra já está vencida. Queridos, hoje tem mais de 1 bilhão de muçulmanos no mundo. Sabe quantos judeus tem no mundo? 30 milhões. Como é que esse povo vai vencer uma guerra assim? Vai vencer do mesmo jeito que venceu sempre, sobrenaturalmente, com a mão poderosa de Deus. Amém? Então, trombetas, toque da trombeta fala de arrebatamento, e o arrebatamento tem esses 3 sentidos e significados. Amém? Alguém tem alguma dúvida aí, meu querido? Vamos passar para a próxima festa bíblica, que é a festa de Yom Kippur.
Alguém tem ideia do que é Yom Kippur? Dia de cobrir os pecados. Kippur é cobertura. Até a vinda de Cristo, os pecados não eram destruídos, eles eram cobertos. Eles estavam lá, mas a cobertura protegia o indivíduo. Por exemplo, você sabia que dentro dos Santos, quando Deus estabeleceu o tabernáculo, havia um lugar para a Arca da Aliança, sim ou não? Sim. Vocês se lembram o que tinha dentro da Arca da Aliança? A vara de Arão, que floresceu, os vasos com maná e as tábuas da lei. Que tábuas da lei são essas? Hã? Você sabe que tem rabinos que afirmam que tinha duas arcas. A primeira ia na frente com as tábuas quebradas, que Moisés quebrou. A segunda, com as tábuas que estavam intactas. E quando a primeira ia na frente, ela trazia para todos os povos inimigos doenças e maldição e feridas. Você já perguntou por que Deus mandou guardar 3 elementos que mostram os erros do homem? Porque as tábuas da lei nos lembram de que nós não podemos cumprir a lei, sim ou não? A gente quebra os 10 mandamentos, você não consegue ficar sem quebrar. Ah, pastor, eu nunca roubei. Você nunca desejou o que é do outro? Você nunca teve ódio, raiva, ressentimento de ninguém? A Bíblia diz que se você odiou, você já matou. Se você desejou, você já adulterou. Se você já cobiçou, você já invejou. Então, dentro da arca está lá uma prova de que eu sou incapaz de agradar a Deus, sim ou não? E o maná? O maná, o povo chamou desse pão vil. Eu não aguento mais comer esse pão vil. A primeira é o homem rejeitando a lei de Deus. A segunda é o homem rejeitando a provisão de Deus. E a vara de Arão que floresceu é o homem rejeitando a autoridade de Deus. Por quê? Porque de repente os homens começaram a falar: mas por que Arão é líder e não eu? Aí Deus falou assim: faz o seguinte, chama todos os líderes das tribos e todo mundo pega o seu cajado e joga lá dentro do tabernáculo. Eles jogaram. No dia seguinte, o bordão, o cajado, todo mundo estava igual. Mas o de Arão floresceu. E a partir daquele dia o povo falou: não, Deus tem um negócio com ele. Mas lá na arca existiam 3 elementos que mostravam fracasso. No entanto, na tampa da arca, chamada de propiciatório, eu gosto do termo em inglês, né? Mercy seat, ou assento da misericórdia. Quando, nos dias da expiação, o sumo sacerdote entrava e jogava o sangue do cordeiro na tampa da arca, quando Deus olhava, ele não via os 10 mandamentos que nós não cumprimos, ele não via a provisão que nós rejeitamos, e não via a autoridade contra a qual nós nos rebelamos. Ele viu o quê? O sangue de Jesus. É por isso que a palavra de Deus diz que o amor cobre multidão de pecados. Mas não é um amor qualquer. É o amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Quando Deus olha para nós, Ele não vê o nosso pecado, Ele vê o sangue de Jesus. É por isso que o autor de Hebreus diz: tendo, pois, intrepidez. Por que ele fala isso, queridos? Porque naquele tempo, a entrada do sumo sacerdote no dia da expiação era de muito temor.
O camarada tinha que se lavar várias vezes, a roupa dele tinha que ser toda branca, até a roupa de baixo tinha que ser branca, até a cueca dele tinha que ser branca. Ele tinha que estar puro. E ele entrava no Santo dos Santos, irmãos, com uma corda amarrada e com sininhos, porque enquanto ele estava lá dentro jogando o sangue sobre a cortina, sobre o chão, na pé da arca, sobre o propiciatório, eles ficavam ouvindo, blim, 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 está vivo. Mas se houvesse algum pecado nele, ele cairia morto, duro. E ninguém podia entrar lá porque ia morrer. Então eles o puxavam, se ele morresse. Hoje, a palavra de Deus diz, tendo porém, pois intrepidez, coragem, entremos confiadamente nos santos dos santos, pelo novo e vivo caminho, isto é, pelo véu que é a sua carne, na presença de Deus. Amém, queridos? Quando o diabo vier falar para vocês, Deus não vai poder te abençoar porque você está em pecado, você diga, eu estou coberto pelo sangue do Cordeiro. Satanás, eu te resisto. Eu entro pela fé, com coragem na presença de Deus. Porque, irmãos, nunca Deus quis estar separado dos homens. Quando Deus criou o homem e o colocou no Éden, Éden é uma palavra que significa prazer. Deus supria tudo para o homem. No momento que o homem escolheu descrer e romper com Deus, chegar no nível da rebelião, Deus colocou 2 querubins para proibir o homem de entrar na sua presença de novo. Mas lá em Cristo Jesus, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima a baixo, de maneira que quem estivesse oficiando ali enxergou os santos dos santos. Na hora que Jesus estava entregando o Espírito, rasgando a sua carne, que é o véu, como diz Hebreus, o véu estava sendo rasgado e imediatamente todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador tem acesso imediato aos santos dos santos. Amém, queridos? Nós não precisamos viver longe dele, nós temos o acesso de volta. Mas Yom Kippur, profeticamente para o mundo, representa o tempo em que Jesus vai julgar as nações no vale de Josafá. Porque quando ele vier, queridos, no final da grande tribulação, o mundo inteiro vai ver Jesus. E nessa hora, os primeiros inquilinos do lago de fogo serão o anticristo e o falso profeta. Satanás vai ser preso por 1000 anos no milênio. E todas as demais pessoas que não creram em Jesus serão julgadas. E essas todas que não forem achadas no livro da vida vão ficar esperando o juízo do trono branco que vai acontecer 1000 anos depois. Eles não vão estar no lago de fogo, eles vão estar no Sheol ou no Hades, mortos, condenados, esperando o dia do juízo final. O Yom Kippur é o que a Bíblia chama de o dia do Senhor, quando ele virá para julgar os homens. Deus é um Deus gracioso, é um Deus longânimo, mas ele não reputa o culpado inocente. Só tem um jeito de nós sermos inocentados: crer em Jesus e confessá-lo como Senhor da nossa vida. Amém? Por isso que a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por quê? Porque ele exerceu a justiça de Deus em Cristo, lá na cruz do Calvário, irmãos. Imagine, quando Jesus fala, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento na cruz, todo o pecado da humanidade estava sobre Cristo. E Jesus experimentou não só a morte física,
Ele experimentou a morte espiritual, que é o abandono, a separação de Deus. Por isso que ele nasceu de novo, porque não havia pecado nele. Então quando ele desce, ele vai lá e proclama a palavra de vitória, né? Lá é uma querigma, não é pregar para salvar ninguém lá dentro, é dizer, eu sou aquele que foi pregado no passado, e eu estou aqui para roubar as chaves, tomar as chaves do inferno da mão do diabo, e levar cativo o cativeiro, amém? Mas para o mundo, vai ser um tempo de espanto, as pessoas vão querer morrer e não vão conseguir, porque haverá um grande juízo em toda a nação. Profeticamente falando, Yom Kippur é o dia do acerto de contas. Hoje o mundo, irmãos, recebe a mensagem do Evangelho de todo jeito. E nós estamos vivendo hoje num tempo que a Bíblia diz que chamam de certo o errado e o errado de certo. Hoje nós estamos vendo as maiores aberrações contra Deus. E o mundo está tendo a sua oportunidade. Mas o tempo do juízo está chegando. As pessoas vão escolher. Entram para a fé pela graça e são livres, ou vão ser julgadas e vão passar pela grande tribulação e ainda terão a oportunidade de se converter, mas se não se converterem, vão ser julgadas lá no final, no dia do juízo. Eu disse também que o Yom Kippur é a data quando se estabelece o ano do jubileu. O ano do jubileu não inicia no Rosh Hashanah, no dia 1º do mês de Tishrei, mas sim no 10º dia, no dia do Yom Kippur. E pela tradição rabínica, esse é o dia em que o Messias vai julgar o mundo. Então, eu creio que Jesus vem na festa de trombetas, mas ele vai julgar o mundo literalmente no dia do Yom Kippur. E aí você tem esse período aí de 5 dias para que possa efetivamente, né, as coisas serem determinadas, os julgamentos acontecerem e entrar todo mundo que era convertido, se converteu na grande tribulação, no milênio. Os que estiverem vivos vão entrar com o corpo normal. E nós, os que fomos arrebatados, vamos entrar com o corpo glorificado. Então, o milênio vai ter 2 tipos de gente. Vai ter gente que come, que bebe, que casa, que tem filho, e vai ter gente com o corpo glorificado. Amém? Glória a Deus, porque hoje nós estamos vivendo um tempo de tanta bandalheira, né? Mas um dia, todos os governantes de todas as cidades e governos do mundo serão governados por pessoas com corpos glorificados. No milênio não vai ter corrupção no poder, porque todos os líderes, a Bíblia diz, não sabeis vós que os santos governarão com Cristo? Você não gosta de política? Comece a gostar, meu querido, porque é bem provável que você tem que pegar uma prefeitura aí. Alguém tem alguma dúvida sobre Yom Kippur? O pessoal não pergunta, é a hora que termina, vem um monte de gente, né? As pessoas que vão sobreviver nos 7 anos de tribulação, existem pessoas que eu escutei também assim, entra na fila dos degolados se você quiser ser salvo. Então tem alguns que não precisarão morrer neste tempo. Boa, ótima pergunta. Ela perguntou se vai ter gente que vai sobreviver nos 7 anos de tribulação. Com certeza. Na grande tribulação, João vê uma multidão e fala, quem são estes? Que estão com vestes brancas. Estes são os que perderam a vida, que morreram, que foram decapitados na grande tribulação. Então muitos, eu diria que a grande maioria, vai morrer, e por decapitação. Mas muitos não morrerão, escaparão, fugirão. Estes que se converteram e não morreram, são os que vão entrar no milênio com o corpo normal. No milênio não vai entrar uma pessoa que não é convertida. Entenda isso, ninguém. Mas pastor, vai ter alguém depois lá que não se converte? Claro, porque as pessoas vão casar, vão ter filhos, aí as pessoas que nascerem no milênio vão ter que aceitar Jesus também. Mas para entrar lá, todo mundo vai ser convertido. Ele já está esse que passou pela tribulação,
que foi arrebatado? Ele já está aprovado, vamos dizer assim. Já. Está. Isso há divergências. Existem teólogos que dizem que esta pessoa que morreu na tribulação, que ela vai lá para o trono, no juízo final, e lá ela vai ser separada como ovelha e não como bode. Alguns defendem isso. Eu, porém, não concordo com isso. Eu acho que ela ainda está na dispensação antes do milênio. Então, eu acho que ela morre e já recebe um corpo glorificado e já faz parte do corpo de Cristo, dos glorificados. E somente os que estiverem no milênio, que se converterem ou que não se converterem, que estarão no trono branco, juntamente com todas as demais pessoas, desde Adão, que não se converteram. Tá? Por exemplo, uma pessoa que era judeu antes de Jesus, cria na vinda do Messias, ele vai estar onde? Junto com todos os que morreram em Cristo. Corpo glorificado. Uma pessoa que não era judeu, ou era judeu e não cria no Messias, ou os ímpios daquela época, para onde eles vão? Lá para o trono branco, no final de tudo, no juízo final. Tá? Então, o trono branco basicamente vai ter quem? Todos os perdidos desde Adão e os salvos do milênio. Os salvos do milênio vão ser as ovelhas e os demais serão bodes. Tá? Estes passarão pelo trono branco. Nós que cremos não passaremos. Pois não, irmão? Isso mesmo. Isto vai acontecer somente no final do milênio, quando Satanás for solto, e ele sairá para seduzir as nações por um pouco de tempo. Durante o tempo que Jesus viver governando, irmãos, vai ser um período como Éden era. Imaginem vocês a presença física de Jesus. A Bíblia diz que quem morrer com 100 anos vai morrer jovem. As pessoas vão viver muito, porque o pecado é que gera morte. Então a presença do pecado vai ser mínima. Vão viver muito, vai ter paz, justiça, equidade. Agora, lá no fim, Jesus vai dar a oportunidade novamente do homem escolher. E mais uma vez Satanás vai seduzir, e aqueles aos quais ele seduzir certamente serão idólatras. Porque a idolatria é o instrumento que Satanás faz para tirar a glória de Deus. São dois os pecados na Bíblia que afrontam diretamente a Deus: idolatria e feitiçaria. Porque os dois tiram Deus do centro e colocam qualquer outro que não seja Deus. Então eu creio que vai haver isso, mas só no final dos 1000 anos. Não, quem tem corpo glorificado não pode mais pecar, não tem nem como. É incorruptível. Para sempre. Não, e o incrível disso, porque quem for para o inferno também vai ter um corpo que não vai ser destruído. É triste, mas é a pura verdade. Pois não, irmã? Não entendi. Quem morrer? No milênio vai para o trono branco no final Então, a pessoa entrou no milênio. Ela estava na tribulação, se converteu ao Messias, ela entra no milênio. Vai viver muitos anos, mas um dia morre. Quando morrer, ela vai esperar o juízo final. Se ela tiver crido de fato em Jesus como Senhor, como Messias, ela vai ser a ovelha. Vai herdar o corpo glorificado lá no fim. No final, queridos, todo mundo que estiver no céu vai ter corpo glorificado. E tem uma coisa: nós vamos viver no céu e na terra. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, entre no meu YouTube. Eu tenho uma série que chama Mansões Celestiais, onde eu falo muito sobre o céu, como é que vai ser. Tremenda também. Pregações ou estudos? São pregações? São pregações, são 5 pregações. Esses que a Bíblia fala, quem são esses que estão chegando com as vestes? Esses são os mortos da grande tribulação. Mas eles vão ter um corpo glorificado lá em cima também? Quando chegarem lá, sim. Não vão para o trono branco, já estão salvos.
Queridos, ninguém vai para o céu e depois vai para o juízo. Só entra no céu quem já está com o nome escrito no livro da vida e já está salvo. Entendeu? Então, chegou na presença de Deus, é corpo glorificado. Por quê? Porque um corpo que não seja glorificado não vai estar lá. Por exemplo, você prega para um camarada, ele não aceita Jesus. Ah, não é meu tempo, ainda não chegou a hora. Então você explica para ele, ó, a gente vai desaparecer. Então você saiba que aí, para aceitar Jesus, vai ter que perder a vida. É melhor aceitar agora. O camarada não aceita. Mas quando começar a acontecer, ele vai saber. Imagina, você fala do arrebatamento, o cara ri na tua cara. E de repente milhões e milhões e milhões de pessoas desaparecem. Ele fala, era verdade. Eu falo para minha família que está em posição, se eu desaparecer, vocês entram na fila dos demolados. Você sabe que o inimigo é tão sagaz. Eu não sei se vocês conhecem aquela revista super interessante. Há muitos anos atrás, eles publicaram uma matéria de capa chamada Planeta Chupão. Eles disseram que vai chegar uma época que a humanidade vai desaparecer. Muita gente vai desaparecer da Terra. E ele diz, estes que desapareceram foram chupados por um planeta e são só os maus que vão embora. Miserável. Vai querer reverter ainda a situação, quer dizer, some do cara, vai se converter. Não, eles são os ruins que foram embora. Então, Apocalipse 21 diz lá, quando ele abrir os livros, né, que é o trono branco, Isso. que ele vai ver se o nome está escrito naquele livro, então são salvos no milênio. Salvos no milênio. Vocês querem ver como a Bíblia nunca se contradiz? João 5 diz, aquele que crê na minha palavra e naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós não temos juízo. Nós vamos chegar diante do tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo, a palavra bimá, era o pódio, só vencedor. O camarada ia receber, ia chegar lá para saber se ele correu bem. Ele venceu, ele cruzou a linha da maratona. Ele só quer saber se ele vai ser medalha de prata, de bronze ou de ouro. Mas ele é um vencedor. Ali não é tribunal para salvação, ali é galardão. O tribunal de Cristo não tem condenação. Não tem condenação. Lá tem o fogo da verdade queimando as nossas obras. Em outras palavras, você faz o que é certo com a motivação errada, o que acontece? Sobra nada. Jesus falava para os fariseus, olha, estão vendo eles? Os fariseus iam para o templo, no templo tinham vários gasofiláceos que eram como que chifres assim de metal. Os fariseus levavam sacos de moedinhas pequenininhas. E quando eles entravam, né, com seus séquitos, ficava aquele blim, 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 blim. Estavam querendo que todo mundo, olha como eu sou bom, eu sou piedoso. Jesus nesse dia, ele estava olhando, todo mundo dando dinheiro. Ele viu a viúva que trouxe 2 moedas e falou, ela deu mais do que todo mundo, porque ela deu tudo o que tinha. E para os fariseus ele disse, eles já receberam o seu galardão. De Deus eles não vão receber nada. Então o que é o tribunal de Cristo? Não é para ver se eu vou ser salvo ou não. Eu vou ser julgado até por esse dia aqui. Por que eu estou aqui? Eu estou aqui por causa da glória dele? Ou estou aqui por causa da minha glória? Se for por causa da minha glória, não sobra nada. Mas se for por causa da glória dele, filho, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu aconselho que vocês leiam 2 livros do Rick Joyner. São os melhores livros que eu já li na minha vida. Toda vez que eu quero estar mais próximo de Jesus e lembrar um pouco mais de quem eu sou, eu leio esses 2 livros. Um é O Chamado e o outro é A Batalha Final. Ele descreve uma revelação que ele teve maravilhosamente esse tempo que nós vamos nos comparecer perante o Senhor. Amém? Eu falo do Senhor, eu choro, não tem jeito. Posso perguntar uma coisa que a gente falou do outro bloco ainda? A diferença
a mesma coisa? Não. Os dízimos, na época de Israel, iam para o templo. Toda a administração do templo era com os dízimos. Então, por isso que Malaquias fala, trazei todos os dízimos para a casa do tesouro. A primícia era do sacerdote. Então, a primícia... É oferta e Então, a Bíblia não fala só de dízimos, fala de dízimos e ofertas alçadas. Tinha várias outras ofertas. Eu penso hoje que primícias tem muito mais a ver com o teu coração de dar o primeiro lugar para Deus. Você pode dar a primícia do seu tempo, você pode dar a primícia do seu dinheiro, você pode dar a primícia do teu talento. É você ter no coração o desejo de dar a primeira parte, a melhor parte para Deus. Tem gente que diz, não, você tem que dar a primícia para o seu líder. Olha, sinceramente, eu não vou dizer que eu sou contra, mas eu não vejo respaldo na Bíblia. Porque, como eu disse, no Velho Testamento, as pessoas, os sacerdotes não tinham salário. Eles viviam daquelas ofertas. Eles não tinham herança. Hoje, os pastores têm salário, hoje os pastores têm herança, né? Então, eu não sou contra quem dê, muito pelo contrário. Toda vez que você dá uma oferta de coração, Deus se agrada. Mas eu não coloco isso como uma imposição. O dízimo, eu entendo que sim, porque o dízimo estava antes da lei, na lei e depois da lei. Você vê o dízimo sendo citado por Abraão, que deu voluntariamente para Melquisedeque, 500 anos antes da lei ser estabelecida. Jesus, que cumpriu a lei, falou, vocês dão o dízimo do cominho, mas da hortelã e não tem amor. Vocês deviam fazer uma coisa sem deixar as outras. E lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, ele fala de dízimo também. Então, eu entendo o dízimo como algo que precisa ser dado até a volta de Jesus. Primícia, eu sinceramente não prego sobre isso, porque eu tenho minhas reservas, mas não posso também dizer que não. Tem pessoas seríssimas que eu conheço que primiciam, dão primícia para os seus líderes. Então, cada um com a sua convicção. Eu, sinceramente, acho que você não tem que dar primícia para o seu pastor ou quem quer que seja. Mas a primícia estaria no lugar do dízimo? Não, são duas coisas diferentes. Tá? Aliás, deixa eu dizer uma coisa aqui. A palavra dízimo vem da palavra hebraica Esser, que é 10. Mas a mesma palavra, a mesma raiz de dízimo é a raiz de Ashir, que é rico, riqueza. Para o judeu, o conceito de dízimo é o conceito de riqueza. Existe um grande construtor chamado Eli Horn, é judeu. Esse camarada, qualquer um que senta com ele para fazer negócio, ele diz, fechamos o negócio, é o seguinte, 10% nós vamos dar. Eu vou dar para a minha sinagoga, você dá para quem você quiser, mas você tem que tirar. Eu tenho um membro da minha igreja que é diretor lá. E ele disse que fecharam um negócio de bilhão. Era um negócio bilionário. Extraordinário. Quando fecharam o negócio, ele sentou assim na reunião, ele falou, graças a Deus, porque Deus nos abençoou até aqui. O camarada falou assim, Eli, para com isso. Deus não tem nada a ver com isso, nós é que fechamos, nosso trabalho, nós somos bons. Ele falou, você não crê em nada? Ele falou, não. Eu falei, então está desfeito o negócio. Eu pergunto para você, como estão os crentes assim fiéis? Para vocês terem uma ideia, irmãos, a Cirela é a única incorporadora que não está quebrada. Todas as outras no Brasil estão quebradas. Ou em recuperação judicial, correndo atrás do prejuízo. Por que Deus levantou esse homem? Porque ele é fiel nos dízimos. A mesma raiz de dízimo é a raiz para a riqueza. Não é tremendo? Agora, Ashir, dízimo, é diferente de Bechor ou Bechorá, que é primícia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O dízimo era para o templo. O dízimo é para a igreja. É como ofertas alçadas hoje. Tem gente que fala, eu vou dar meu dízimo para um pastor porque a igreja não precisa. Não, o dízimo não é você que administra. O dízimo é para a igreja. Agora, a oferta você dá para quem você quiser.
Sim ou não? Agora, o dízimo você entrega na casa do tesouro, é na igreja.